os seres viventes e a glória do Senhor. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Graça e paz, irmãos. Vamos ler Ezequiel no capítulo 1, o versículo 28, que diz: Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Estamos entrando então no estudo dos capítulos do livro de Ezequiel. E logo no versículo 1 do primeiro capítulo, fala sobre o 30º ano. A maioria entende como a idade de Ezequiel e seu início no ministério profético. Ele estava exatamente com 30 anos nesse momento, em que, pela lei sacerdotal, era necessário o sacerdote ter no mínimo essa idade. Menos de 30 anos não se assume o sacerdócio, por isso, antes ele era profeta. No capítulo 1 temos um cenário, um panorama dos seres viventes, um painel visível a nós de um pouco da glória de Deus. Esses seres viventes parecem ser o mesmo de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 6, que diz: E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos tanto na frente como atrás. A única diferença é que o versículo 8 do mesmo Apocalipse 4 diz que eles tinham 6 asas. Demais é tudo igual. Estes seres viventes são querubins. Conforme Ezequiel no capítulo 10, o versículo 15, eles são servos do trono de Deus, conforme Êxodo 25, em que o próprio Deus especificou como deveria ser a Arca da Aliança, e que algumas traduções chamam de a Arca do Testemunho ou propiciatório, e na sua tampa de ouro maciço tinha os 2 querubins, o servindo dia e noite, e diz todas as traduções em comum que essa arca era o lugar em que Deus falaria com Moisés e os sacerdotes da tribo de Levi. Vejam então quem estava falando com Ezequiel nas visões. O templo já sabemos que não existia mais. Contudo, Deus continuava a falar com os remanescentes e escolhe um dos exilados, o Ezequiel, para ser esse transmissor. Agora, imagine você ver a aparência desses seres viventes em sua frente. O povo que não suportou ouvir a voz de Deus no deserto com Moisés, imagina ver esses querubins. Por isso que vieram em forma de visão todo esse momento de falar com Ezequiel, em que um deles, o rosto era parecido como um homem, e este é o mais nobre, pois não tem aparência de animal, em que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Vocês lembram que já estudamos isso em Gênesis no dia 28 de julho de 2023? Vou deixar o link aqui abaixo para se vocês quiserem saber mais. O outro ser vivente, com um rosto parecido com o leão, é o animal mais forte e feroz dos animais selvagens. Podemos entender mais lendo Salmo no capítulo 22. O outro ser vivente, com o rosto parecido como o boi, é o animal doméstico mais forte. Basta vermos os rodeios e os touros e o seu poder. O quarto ser vivente, com o rosto parecido com águia, é a criatura mais poderosa dentre os pássaros. Diz que ela vê a sua presa com seus olhos de lince a 1 quilômetro de distância e acerta o alvo.
tentou imaginar Ezequiel capítulo 1 e a visão que ele teve na tempestade. No centro do fogo reluzente estavam os vultos dos 4 seres viventes com seus 4 rostos e suas 4 asas. Eles tinham pernas retas, mas os pés eram como que de bezerro, e debaixo das asas as mãos tipos humanas. Eles nunca se viravam, eram sempre para a frente. O interessante é que os seus rostos do lado direito era de leão e o lado esquerdo do boi. Com 2 de suas asas eles cobriam os seus rostos e 2 eles cobriam os seus corpos, pois eram muito reluzentes na presença de Deus. Analisando isso, nós podemos entender que Apocalipse diz que eles tinham 6 asas, então bate também um pouquinho nesse contexto aqui em relação às asas, já que 2 cobriam os rostos e 2 cobriam os corpos, 2 ficavam para voar. Eram como tochas. Imagine isso, irmãos, o poder da glória de Deus e seu esplendor. Pensa que terminou sobre os seres viventes? Nada. Ao lado de cada um deles tinham rodas. Elas também reluziam e pareciam entrosadas umas nas outras. Isso mostra a conexão entre eles. Os aros eram muito altos e todos cheios de olhos ao redor. Quando o ser vivente se movia, todas as rodas também se moviam. E quando o ser vivente se elevava, todas as rodas também se elevavam. O mesmo Espírito que estava nos seres viventes estava também nas rodas. Isso é uma verdadeira união, uma conexão entre eles. Estavam ligados um elo, que é o esplendor e a glória de Deus. Aleluia! A abóbada, que também é falado no capítulo 1, é uma forma de arco, que segundo Gênesis separa as águas superiores das águas inferiores, isso antes do dilúvio. Alguns querem igualar ao firmamento como a abóbada, tomando como base Gênesis no capítulo 1, versículo 6, e disse: Deus, haja o firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Contudo, Jó, no capítulo 22, o versículo 14, diz: nuvens espessas o cobre, e ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Essa abóbada, irmãos, acima de cada ser vivente, era como um trono de safira e havia uma figura de um homem com cintura brilhante, cheia de fogo. A luz o cercava como a aparência do arco de Deus. Esse era o esplendor da figura da glória de Deus. É lógico que Ezequiel se prostra ao ver e ouvir, pois até os ruídos das asas dos seres viventes era como de muitas águas, a voz do Todo-Poderoso, um estrondo como que de um exército. Amém, irmãos? Vamos orar? Seu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, chegamos à Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor desejou que nós soubéssemos um pouco do resplendor de Tua glória através da palavra de Ezequiel. Somos gratos ao Senhor, Deus, por esse estudo e queremos deixar o meu irmão, minha irmã e os ouvintes, que o Senhor abençoe e os guarde, que o Senhor, Deus, os tenha em suas mãos. Abençoa, Pai, cada um deles. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã com um novo estudo de Ezequiel.